Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando Deus nos fala pelos adversários. Pois é, Deus é soberano, Ele usa quem Ele quer. Ele nos fala através da natureza. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, que Deus se revela através de tudo que foi criado. Ele é o Criador que criou tudo perfeitamente, toda a obra da criação testifica do Criador. E Deus se revela, então, através da natureza. O Jó é um livro muito interessante porque narra uma experiência que ele teve sem entender a situação e ele não tinha apoio religioso, não tinha nenhum tratado religioso, não tinha Bíblia, não tinha a revelação da lei. O Jó conhecia Deus pela natureza e conhecia bastante. Também ignorava muita coisa, mas quando Deus apareceu para ele, a revelação é muito, muito importante, a revelação de Deus. O Jó pôde se humilhar e receber aquela revelação e a vida dele realmente mudou e Deus mudou a vida dele. O livro de Jó, então, nos ensina que mesmo sem conhecer nada de religião, só pela natureza se pode conhecer bastante de Deus. Mas Deus se revela através da própria Bíblia, que é considerada um milagre, a palavra que Ele deixou para nós. Deus se revelou pessoalmente a muitos patriarcas e profetas do Antigo Testamento. Deus se revelou a Moisés e ao povo de Israel, que pediu uma lei, não mais Deus aparecendo pessoalmente, mas uma lei escrita. Então Deus se revelou através da lei, que é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, diz o salmista. E, ultimamente, Hebreus, no capítulo 1, diz que Deus, tendo se revelado de muitas maneiras no passado, ultimamente se revelou através do Filho. Mensagem maravilhosa. E o Filho Jesus, quando foi glorificado e subiu para o Pai, enviou o Espírito Santo e Deus se revela a nós através do Espírito Santo que em nós habita. Então é a coisa mais clara para quem quer ver. Para quem quer o Senhor, a revelação de Deus é a coisa mais clara através do Espírito Santo, que inclusive nos guia a toda a verdade revelada na Bíblia. Então isso fica muito claro, Deus se revela de muitas maneiras. Mas também na experiência com Deus, nós vemos que Deus se revela nas circunstâncias, em tudo que acontece. Deus está dirigindo os acontecimentos, impedindo as pedras de caírem na sua cabeça, impedindo você de tropeçar, ou quando é para dar uma lição, Ele permite você tropeçar. E assim, as coisas que acontecem, nós cremos, de acordo com Romanos 8, 28, que estão dirigidas por Deus ou limitadas por Deus ou colocadas por Deus para nos ensinarem alguma coisa. As circunstâncias nos ensinam, as circunstâncias nos revelam também a vontade de Deus. Mas Deus fala através do trovão, das tempestades, Deus nos fala através de animais, os passarinhos. Deus falou ao Balaão através da mula. Deus falou com o Pedro através do galo que cantou. Deus nos fala de muitas maneiras. Mas eu quero focalizar uma aqui, tomando como referência o texto de 2 Crônicas, no capítulo 35, Deus falou ao rei Josias através do adversário, o faraó Neco. Interessante isso. Esse texto diz, eu vou ler, ele é pequeno e nos diz o seguinte: depois de tudo isso, ou seja, de toda a fidelidade de Josias, ele obrigou as pessoas a seguirem o Senhor, ele meteu o pau nos ídolos e quebrou todos os ídolos, ele obrigou o povo, ele era rei, ele podia
obrigou o povo a celebrar a Páscoa do Senhor e todas as demais festas, e ele então impôs que a lei fosse seguida pelo povo. Depois de tudo isso, e essa experiência foi muito marcante, e em resumo nos mostra que não adianta você exteriormente obrigar alguém a seguir a lei. Roupa e aparência não quer dizer nada, isso pode ser engano. Deus quer ver a sinceridade do coração. E então, como prova de que aquilo não adiantou muito, o próprio rei Josias falhou e encontrou a morte dele. Deus tinha prometido que ele morreria em paz, mas ele apressou a morte dele e morreu numa guerra. O texto diz o seguinte, a partir do versículo 20, segundo Crônicas 35, 20. Depois de tudo isso, havendo o rei Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao rio Eufrates. Naquela época havia uma grande potência em declínio, que era a Assíria, e uma potência crescendo, que era Babilônia, mas uma potência que sempre foi potência no seu devido lugar, o Egito. E como a Babilônia estava crescendo, já tinha destronado a Assíria da sua capital Nínive, então o que restou do Império Assírio teve como capital a Carquemis, e o faraó, então, o rei do Egito, faraó Neco, resolveu dar uma ajuda à Síria para se fortalecer contra a Babilônia. Mas nessa passagem do exército do faraó pela terra de Israel, o rei Josias entendeu mal, achou que ele estava com outras más intenções e saiu de encontro ao rei do Egito, o faraó. Então o rei de Judá, que era um paizinho pequenininho, já em declínio, prestes a acabar, um país pequeno, quando passou um grande exército do Egito, não tinha condições humanas de fazer uma guerra, de enfrentar. Mas o rei Josias entendeu mal e saiu para uma guerra contra o exército do Egito. Então o faraó Neco lhe mandou uma mensagem dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E Deus me disse, o Deus de vocês, me disse que eu me apressasse. Então, cuida de não te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Interessante, é para a gente estar refletindo. Será que Deus estava realmente com o faraó Neco? Porém, Josias não tornou atrás, não acreditou, não tornou atrás, antes se disfarçou, fez como o rei Acabe, se disfarçou e entrou na peleja contra o Egito. E não dando ouvidos às palavras que o faraó Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Interessante, esse vale de Megido é para o norte de Judá, ou seja, o rei Josias foi atrevido. Era rei de um país pequeno, não liderava um grande exército e ainda foi longe atrás do rei do Egito para pelejar bem fora da sua cidade de Jerusalém. Foi muito atrevido o rei Josias em se meter numa guerra desnecessária, mesmo tendo sido advertido. E então o que aconteceu? Ele se disfarçou como soldado comum e os flecheiros atiraram contra ele e ele foi ferido por uma flecha. Quando a flecha vem da parte de Deus, não tem jeito da pessoa fugir. Pode se disfarçar, a flecha vai achar você. Você já teve essa experiência? Quando você está mal e está na sua hora, não adianta fugir. Não adianta se refugiar
no recurso humano. A flecha de Deus vai atingir você onde você estiver. E a flecha de Deus veio do Egito. Agora, será que Deus pode usar o Egito? Pode, porque Ele é soberano, Ele pode usar quem Ele quiser. Será que Deus falou através do faraó Neco? Eu creio que falou. O faraó Neco invocou o nome de Deus e falou: Josias, eu não quero fazer guerra contra você agora, fica quieto aí, deixa eu passar, eu só quero passar aqui pela terra. E Deus falou comigo que eu me apressasse. Então cuida de não se opor a Deus. É o seu Deus, Josias, que falou comigo. O Josias deveria, no mínimo, ter consultado um profeta ou a profetisa Ulda, que ele já conhecia, algum outro profeta. O Jeremias estava vivo ali, ele podia consultar o profeta Jeremias, mas ele não consultou o profeta. Ele deveria consultar: Senhor, o faraó falou usando o nome do Senhor. É mesmo de tua parte aquilo? Deus teria confirmado, mas o Josias falhou, não consultou a Deus, não ouviu o alerta da parte de Deus, porque veio de um adversário. E daí Deus usa quem Ele quer, até um bandido. Deus usa um adversário para nos advertir. Naquele caso, usou o rei do Egito e o Josias não ouviu, não atendeu. Resultado, abreviou a vida dele. Ele poderia ter vivido mais tempo, morrido em paz. No entanto, ele apressou a sua morte. Isso acontece. Há crentes que se precipitam e acabam morrendo antes da hora. Será que alguém pode morrer antes da hora? Pode. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não é minístico, assim que já predeterminou tudo que vai acontecer com a gente. Não, Ele sabe, mas Ele não predeterminou. Ele quer a nossa participação. Ele teria dado uma boa continuidade para o rei Josias se ele permanecesse humilde, mas por alguma razão ele se engrandeceu, se exaltou, não ouviu a voz de Deus. O Senhor falou através do faraó, ele não ouviu a voz do faraó. O faraó disse que era em nome de Deus que estava falando. O Josias nem consultou a Deus para saber se era e acabou morrendo. Minha irmã, não precipite a sua morte, sirva ao Senhor de todo o coração. Meu irmão, seja fiel a Deus e quando houver algum questionamento assim, consulte a Deus. Deus fala através de muitas maneiras. Ele pode falar a você através do seu patrão, através de um bandido. Deus pode falar a você através de uma pessoa estranha que você nunca conheceu. Só seja humilde e consulte a Deus para saber se realmente é Deus que está falando. Deus tem prazer em esclarecer as coisas para nós. É lícito ao filho se dirigir ao pai pedindo explicações. Seja humilde, não haja de nariz empinado, dando cabeçada e fazendo coisas precipitadas ou com soberba. Seja humilde em tudo que fizer, consulte a Deus para saber se realmente é da vontade de Deus. Tendo este cuidado, você vai errar muito menos. Deus quer isso para você, uma vida feliz, mas não haja de acordo com a sua vontade. Submeta a sua vontade a Deus, consulte a Ele. Tem Bíblia, tem irmãos profetas, tem o seu líder, o seu pastor pessoal. Consulte alguém para confirmar aquilo que Deus está querendo mostrar a você. Entenda isto.